boa tarde. Vou tentar falar baixo e devagar para conseguir falar até o final, porque hoje de manhã estava afônico quando cheguei aqui, agora estou recuperando um pouquinho. Mas eu queria primeiramente agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o que a gente pensa, e gostei muito da mesa anterior, que eu acho que me inspirou, inclusive, para falar alguma coisa. E uma coisa que me inspirou aqui também é um conto de uma autora, que é a Pauline Melville, que é da fronteira, nasceu na fronteira, na Guiana, agora mora em Londres, e o título é Os papagaios calibânicos podem pensar. E, logicamente, então, esse título é uma alusão ao Caliban, da peça Tempestade, que ele diz, você me ensinou a língua e aí eu posso praguejar, e é uma alusão também ao texto da Gayatri Spivak, que pergunta se o subalterno pode falar. E, na realidade, o subalterno pode falar, mas parece que há quem controla esta fala, esta manifestação. Então, o que significa falar? Praguejar, criticar, como aponta a personagem de Shakespeare, ou somente repetir palavras como um papagaio? De um lado, teríamos o Descartes, que pensa, por isso existe, e do outro, papagaio, que somente repete. Gostaria de iniciar, então, essa fala, me reportando a um texto da Pauline Melville, O Papagaio e Descartes, para discutir a produção de conhecimento nessa região e a geopolítica do conhecimento. O papagaio de Descartes, então, como eu falei, serve mais para inspiração, para a gente pensar e repensar aquilo que, de certa forma, foi discutido na mesa anterior. Então, nessa breve fala aqui, eu gostaria de falar rapidamente do texto da Pauline Melville. É um conto que a gente está traduzindo, inclusive, para o português, e que, como muitas histórias nessa coleção, explora as memórias culturais, o mito e as tradições sul-americanas. Na coleção encontramos histórias de imigrantes guianenses morando na Inglaterra, que parecem levar seus espíritos à América do Sul, a fim de poderem sobreviver em outros ambientes. E nesse conto, The Parrot and Descartes, o narrador conta a história de um papagaio que migra da América do Sul para a Europa, vê a encenação da peça A Tempestade, de Shakespeare, tem contato com o cristianismo e o racionalismo de Descartes. O papagaio representa o povo sul-americano, por exemplo, os ameríndios, que recebiam um tratamento de colonizadores não diferentes do tratamento dado aos animais na época. A história de Melville, então, sugere muitas alusões a papagaios levados à América do Sul, ou do Orinoco, na Venezuela e Guiana, né, na fronteira, para a Inglaterra e para a Europa, de modo geral. Talvez, para o contexto um pouquinho da nossa história, seria interessante falar um pouquinho sobre o papagaio. O papagaio, a gente sabe que o primeiro contato do papagaio com a civilização ocidental foi através de Alexandre o Grande, né, que conduziu seu exército para a Índia, e depois de um tempo ele leva o papagaio como um animal exótico, um animal diferente, ele leva para a Europa. E, a partir daí, a Europa começou a ter interesse no papagaio. Ao longo dos séculos, os papagaios se tornariam uma figura engraçada, de veneração, e muitas vezes admirados pela sagacidade até, e pela magia, e muitas vezes por repetir exatamente o que se falava a eles. Ultimamente,
eles se tornariam também emblemáticos da interação entre o não ocidental e o ocidental. E a gente lembra, acho que quase todo mundo conhece o texto do Humboldt, as Ansichten von der Natur, que ele vai falar que o papagaio, que ele encontra uma tribo, né, e aí tinha um papagaio que falava uma língua que não era a língua da tribo. Aí ele vai perguntar, mas que língua é essa que o papagaio fala? Aí o pessoal diz, ele está falando uma língua de uma tribo extinta. Então, o papagaio é o único falante dessa língua. Isso a gente conhece no texto do Macunaíma, que vai dizer que o papagaio foi o último sobrevivente daquela língua, o único falante da língua. Então, é importante mencionar também, o próprio David Crystal, que todo mundo conhece, menciona essa história do Humboldt, dizendo que é um exemplo da questão da preservação da linguagem. E, então, o nosso Roberto Pompeu de Toledo, num artigo que ele escreveu para a revista Piauí, ele confirma essa percepção do papagaio como um trickster, também um personagem folgazão, e diz que o papel que o papagaio desempenha nas anedotas é o mesmo do folgazão, malandro, obsceno. O papagaio das anedotas é o estereótipo do brasileiro, numa de suas vertentes mais difundidas, que é o papagaio, de certa forma, de Macunaíma também. Portanto, como na história de Melville, sabemos que muitos papagaios foram levados da América do Sul para a Europa. Então, as referências ao Brasil e à América do Sul têm muitas relações com o papagaio. E, como afirma o próprio Roberto Pompeu, no famoso Mapa Mundi de Alberto Cantino, de 1502, o primeiro em que aparece o Brasil, um trio de coloridos citacídeos decora nosso território. Em mapas imediatamente posteriores, a nova descoberta portuguesa será identificada como Terra Papagali. Há também a história de um francês, a gente sabe de um navio francês que foi capturado pelos portugueses, aí eles pediram um pagamento, e aí foram 600 papagaios para serem levados para a Europa. Então, essa história da Melville também tem pouco a ver com o que acontece com o papagaio. E, então, se por um lado, pode passar um pouco, se por um lado os papagaios sabem repetir e representam magia, por outro lado, pode-se argumentar que os papagaios são, de fato, inteligentes. O problema é como se vê o papagaio, ou como nós vemos os papagaios. Se ensinamos um papagaio simplesmente a repetir palavras ou frases, usando apenas sua memória, ele não desenvolverá a inteligência, nem a criatividade, nem a percepção do seu local. Vai repetir o que alguém trouxe de fora. Talvez pudesse se dizer, em alguns aspectos, que ele pode representar o sistema educacional, a questão colonial, a questão da cultura, como que a gente vê. Nós queremos um papagaio que só repete, não interroga, não investiga, mas faz o que é dito pelo centro, repetindo o que lhe é falado. Então, pode ser também, nesse caso, um símbolo desse sistema de educação. Creio que aqui vale a pena, então, uma reflexão, até que ponto queremos apenas repetir, não pensar, não criticar, ou praguejar como Caliban. E agora eu lembro de uma historinha, aconteceu há 2 semanas na Universidade Federal de Rondônia, aí um aluno de filosofia, ele chegou para mim, daí perguntou, ele sabia que eu sabia alemão, aí começou a perguntar umas coisas, daí ele falou, e a gente está estudando Hegel, mas o professor de filosofia disse para mim que a gente tem que falar Hegel, porque ele é alemão. Aí depois eu perguntei, e o professor de filosofia falou para você que seria bom ler o Henrique do Céu, que fala do Hegel como um colonizador?
principalmente naquela obra, O Encobrimento da América. Aí, não, eu não sabia. Eu falei, então, fala para o teu professor de filosofia para ler também uma crítica a Hegel, porque essa questão do Hegel, e aí eu lembro da fala da Ana, e tudo, essa questão de como você pronuncia tem que ser aquela coisa europeia. Agora, Ana, tá ali, Ana, não, a Paula, no último BCN, essa coisa que a gente critica no ensino de língua inglesa, justamente por que você tem que repetir, falar exatamente como o outro fala. Então, essa questão que eu acho que a gente precisa discutir, e como o professor Gerson falou, nos programas de mestrado, mais do que tudo, eu acho que a gente tem o poder de desmantelar até uma percepção única. E, então, nessa história da Pauline Melville, o narrador nos leva para a Amazônia e sugere uma reflexão sobre a magia em face do mundo, desse mundo moderno, científico, correto, cartesiano. A gente até escreveu um artigo uma vez com a professora Carla sobre a subjetividade no ensino da língua, subjetividade versus objetividade, nesse aspecto. Eu gostaria de passar... esse mais para frente, pode ser um pouquinho, o início do... Aqui, ó, o início do conto. Então, a gente vê que ele vai falar da questão... A primeira frase eu gosto porque ele diz assim, tudo começou com um desejo e um odor. Então, o desejo e odor, o desejo e o perfume, o desejo e o cheiro, sei lá. Então, é uma questão local também, é uma questão do sentir. Você não pode deixar de sentir. Você não pode impor uma coisa europeia, cartesiana, para o local. Então, aí vocês podem ver, aqui vocês leem, aí no final ele diz, é isso que contam, eu não estava lá. Então, a questão também da questão da oralidade, que é muito importante, e eu estou dando aqui no tempo já, porque a gente começa... tá, obrigado. Então, o texto da Pauline Melville, ele vai falar da história do papagaio que encontra com Descartes na Europa, e depois ele é tratado, desmantela um pouco aquela visão cartesiana, porque diz que ele é tratado como Descartes, de igualdade, então carnavaliza, de certa forma, mas eu acho que sugere que, além de simbolizar a tradição, a importância da magia, a importância da subjetividade, a importância do local onde fala, e também essa questão de uma escritora guianense, britânica, que critica justamente essa visão dicotômica que separa a subjetividade da objetividade. Nós temos a objetividade, nós somos cartesianos, nós podemos analisar os indígenas, nós podemos falar sobre isso, e aqui vem novamente essa questão que eu lembro da mesa anterior, como que você pode impor uma maneira de pensar, de ver, sem pensar no subjetivo, no local e numa visão particular. Então, mais do que isso, eu acho que o texto sugere uma visão de mundo que tenta se concentrar no objetivismo, critica essa visão do mundo, do objetivismo racional, e despreza a subjetividade e a espiritualidade, a magia. Uma visão colonizadora do mundo geralmente ignora as experiências, as subjetividades e particularidades locais para privilegiar o que é universal, né, objetivo. Então, a pergunta é, somos papagaios que apenas sabemos repetir, ou fomos ensinados, ou vamos questionar, vamos usar a magia, vamos usar a nossa percepção local, e vamos questionar como o Caliban da peça Tempestade. Então, será que nós somos capacitados para apenas falar,
ou para pensar? E aí são vários os autores que vão questionar isso, que eu cito, por exemplo, Henrique Dussel, quando vai falar da questão, principalmente quando ele critica Hegel e essa questão que ele dizia que a Europa não tinha nada a aprender com os outros, que não fossem os europeus, que tem, então, quem tem o espírito do norte, né, do norte, do ocidente, os outros não teriam pensamento, os outros seriam simplesmente objetos do pensamento europeu. E também cito Walter Mignolo e outros autores decoloniais, como Quijano. E, obrigado. Então, esses estudos, eu acho que afirmam que a conceitualização do conhecimento do ponto de vista ocidental deve ser questionado. E nessa questão do centro, a expansão do capitalismo ocidental implicou a expansão da epistemologia ocidental em todas as suas ramificações, e como a gente discutiu. Então, não é uma sugestão negar todo o conhecimento europeu, mas sim promover um diálogo entre o conhecimento europeu e as outras sabedorias produzidas em todo o mundo. Eu lembro que, quando eu cheguei, uma vez na Unir, chegou um grupo da USP para discutir uma pós-graduação, aí tinha um pessoal do desenvolvimento regional, e eu estava lá como professor de literatura de língua inglesa. Daí um pró-reitor da USP falou: mas literatura inglesa da Amazônia? Então eu achei estranho. Eu falei, literatura inglesa na Amazônia sob uma perspectiva da Amazônia. Por que não? Por que nós não podemos ler o Shakespeare também numa perspectiva amazônica? A gente está lendo no mestrado, por exemplo, a peça A Tempestade, e discutindo várias questões de colonização. Então, para terminar, refletindo a ideia proposta eu diria, pela própria autora, Pauline Melville, e pelos pensadores decoloniais, o narrador do relato de Melville, o papagaio de Descartes, ou o próprio narrador daquela obra, A História do Ventríloco, que é o Macunaíma, né? O Macunaíma revela que nós, os ameríndios, os calibânicos, não gostamos de ser medidos de acordo com as perspectivas europeias. E aí uma frase da própria Pauline Melville, para terminar. Onde eu estava, assim, minha avó, ela ainda se refere com raiva a um homem chamado Charles Darwin, que vagou pela região com frenesi lento de uma preguiça, medindo e coletando. E aí ela diz, uma vida não se mede em por duas datas, como se fosse pendurado entre duas, como se fosse uma rede pendurada entre duas árvores. Então, muito obrigado. Só uma reflexão uma sugestão para a reflexão sobre o que a gente vem discutindo, essa questão da geopolítica, de conhecimento. Eu creio muito que a gente pode, nos mestrados, mesmo nos programas, nos currículos, a gente pode influenciar para subverter alguma coisa. Obrigado.